Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. E nessa aula nós vamos dar uma série de dicas para você fazer uma boa redação. Como eu já disse em outras videoaulas, uma maneira eficiente de se fazer uma prova de concurso é você, antes de começar a prova, você fazer uma pré-leitura e avalie quais são as questões fáceis, quais são as difíceis e quais são as mais ou menos. De modo que você marca, por exemplo, bota um D nas difíceis, um F nas fáceis e um M nas médias. E você também vai ler a proposta de redação, para você também avaliar o grau de dificuldade dessa redação e avaliar também em que ponto você vai fazer a tua prova de redação. Mas uma primeira dica que nós vamos te dar é a seguinte, que você não deixe a redação por último, a não ser que você tenha facilidade para escrever. Por que nós estamos te dando essa dica? Porque, no fim das contas, você também tem uma bateria de questões de múltipla escolha. Então, se você, por exemplo, você leu a proposta de redação, e aí você já ficou a par de qual vai ser o tema. E aí depois você faz uma pré-leitura das questões objetivas. Aí você descobre que tem um ou outro texto nessas questões que, de alguma maneira, tem a ver com o tema da redação. E aí você já tem uma inspiração para fazer a tua redação. Ou quem sabe alguma referência sobre o assunto. Em geral você tem um tempo de 5 horas e meia para fazer a prova. Esse é o tempo disponível para a prova do Enem. Em algumas outras provas de vestibular você tem menos tempo. Bem, então nós aqui do Aprenda a Língua Portuguesa inventamos uma personagem que nós vamos chamar de Vavá. Uma personagem que, como você, acredita no seu futuro, que sabe que a força de realização de tudo na vida está dentro de si. Depois de um longo período de preparação com afinco, nossa personagem Vavá enfim chegou ao dia de sua prova de redação do vestibular. Um dia que prometia ser de glória. Chegando na sala da prova, Vavá se sentou à mesa e pôs a mão no coração para sentir que o potencial estava lá dentro. Sintonizou, esperou um pouco. Finalmente o caderno da prova chegou. 90 questões e mais uma redação, para fazer em 5 horas e meia. Ou melhor, em 5 horas. É sempre bom reservar meia hora para preencher o cartão resposta. Quando chegou o momento de fazer a redação, Vavá pensou no tema. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E começou a ler os textos motivadores. O texto 1 era o capítulo 4 da Lei 13.146, de 6 de junho de 2015, que em resumo coloca como direito do cidadão deficiente um sistema educacional eficiente a ser assegurado pelo Estado, pela família, pela comunidade escolar e pela sociedade como um todo. Texto 2. Uma tabela mostrando a mudança de matrículas de surdos na educação básica. E Vavá pensou, caramba, as matrículas de surdos diminuem desde 2012. Texto 3. Sou surdo e pós-graduado em marketing. Trabalho não tolera preconceito. Acho que eu vou abordar isso. Preconceito. Texto 4. No Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império no governo de Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos em 26 de setembro de 1857 na antiga capital do país, o Rio de Janeiro. Hoje, no lugar da escola funciona o Instituto Nacional de Educação de Surdos, por isso a data foi escolhida como Dia do Surdo. Contudo, foi somente em 2002, por meio da sanção da Lei 10.436, que a língua brasileira de sinais, Libras, foi reconhecida como um meio legal de comunicação e expressão no país.
A legislação determinou também que deve ser garantido por parte do poder público, em geral, em empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão de Libras como meio de comunicação objetiva. Agora deixa eu pensar. Além da redação, ainda tem um caderno de 90 questões para fazer. Agora vou planejar a redação. A proposta de tema é Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Deixa eu ver. O que me chama a atenção desse tema, pensou Vavá? O que pode representar um desafio para a formação educacional de surdos? Vejamos, pelo texto 2, tem diminuído há 5 anos as matrículas de surdos na educação básica. Por quê? Bem, o governo não cumpre o que a lei manda. Não oferece em todo o território nacional a educação inclusiva. Muito embora isso não esteja nos textos motivadores, simplesmente eu estou ciente disso. A proposta do tema é Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Esse é o primeiro desafio, enfrentar a negligência governamental. Enquanto pensava, Vavá ia escrevendo suas ideias no rascunho. E pensou, um outro desafio em conjunto com esse pode ser o fio condutor dessa redação. Esse outro desafio está no texto 3, o preconceito contra os surdos. Então, o segundo desafio é combater o preconceito contra os surdos. Bem, esses dois desafios me levam a defender qual tese? Deixa eu ver, o fato é que é uma luta sem fim para os surdos enfrentarem esses desafios. Parece até aquele mito grego do herói Sísifo, que tinha sido condenado por Zeus a carregar morro acima uma pedra. Quando Sísifo chegava ao topo, a pedra descia novamente e ele tinha que recomeçar a tarefa. Um castigo bem parecido com a luta dos surdos por uma educação de qualidade. Então Vavá pensou, essa é minha tese, que a luta dos surdos se assemelha ao castigo de Sísifo. Mas o que comprova essa minha tese? Ou, em outras palavras, quais são os argumentos que vou usar, como diz a proposta de redação? Vavá pensou, olhou para o rascunho. Já sei, os dois desafios que escolhi estão relacionados exatamente a 2 argumentos que posso usar. Então vou usar esses 2 argumentos. Agora, se é essa minha tese e são esses os meus argumentos, a que conclusão eu chego? De que medidas precisam ser tomadas. Preciso de um exemplo, pensou Vavá. Ela usou a sua inteligência e pensou, se o Ministério da Educação criasse um projeto nas escolas com palestras, apresentações artísticas e apresentações lúdicas sobre o cotidiano e o direito dos surdos, para conscientizar a comunidade escolar a respeito do problema e, com isso, agir contra o castigo de Sísifo que tem sido aplicado sobre os surdos. Aí está minha proposta de intervenção, que é pedida na proposta de redação. Vavá, então, reviu o rascunho e pensou, pronto, já está esquematizada a redação, já está pronto o meu plano de redação. Mas a proposta pede que eu faça um texto dissertativo argumentativo, ou seja, a tese vai para o primeiro parágrafo, onde eu vou apresentar o tema, dando uma ideia inicial sobre o que vai ser dito sobre ele. Os argumentos são 2, então eu vou colocar cada um desses 2 argumentos em um dos parágrafos do desenvolvimento. E a conclusão virá no último parágrafo. Ok, vejam agora como ficou a minha redação, que ganhou nota 1000 no Enem.
Bem, na verdade meu nome não é Vavá. Bem, pessoal, na verdade essa redação foi feita de fato por uma candidata do Enem do ano passado, de 2017. Essa redação de fato ganhou nota 1000 e pode ser encontrada no site do INEP nesse endereço que está na nossa legenda. E no material didático dessa aula, cujo link está disponível na descrição, você pode ler com mais calma a proposta de redação, bem como a redação que a nossa personagem, ou melhor, que a vestibulanda em questão fez. Clique no link, o nome do artigo é MD006. Agora vejam bem, essa apresentação que nós acabamos de fazer durou mais ou menos 8 minutos. E é claro que nós abreviamos um pouco o tempo de muitos fatos, como a linha de raciocínio da Vavá, o planejamento da redação, entre outras coisas. Nós fizemos de uma maneira abreviada. São atividades que não são tão rápidas quanto nessa nossa apresentação. Mas vamos ser pessimistas. Vamos multiplicar por 10 esse tempo de 8 minutos. Dá 1 hora e 20 minutos. E se nós arredondarmos, dá 1 hora e meia. Então o Enem, por exemplo, disponibiliza 5 horas e meia para você fazer a redação. Vai sobrar 4 horas. Dessas 4 horas que sobraram, vamos tirar meia hora, que é o tempo que você vai levar para preencher o cartão resposta da prova. Sobram 3 horas e meia para você fazer a prova objetiva, 90 questões. 3 horas e meia, minha gente, é tempo suficiente para você fazer uma prova bem feita, desde que você planeje bem o tempo. E, na verdade, nada impede que você faça uma redação bem feita em menos de 1 hora e meia. Se você conseguir isso, melhor ainda, porque você ainda tem mais tempo para resolver as questões objetivas. Essa aula foi para dar uma dica importante para a tua prova de redação. E na próxima aula nós vamos abordar um tema que pode muito bem cair na tua prova de redação, que são as fake news. Cada vez mais circulam pela internet notícias falsas. O que será que isso acarreta? Vamos discutir na próxima aula. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se vocês estão gostando das nossas aulas, marque um gostei. Se não estão gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre bom para nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal está buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+. E vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, nós queremos convidar que se inscreva. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.